Cara, eu acho que a partir do momento que a ideia surge, é, tá tudo lá prontinho na sua cabeça. Mas aí passar para o papel já começa a ser um pouco difícil, porque você encara assim a folha toda em branco, mas está tudo aqui fervilhando na tua mente, mas como traduzir isso em palavras? Aí eu acho que é difícil começar, mas depois que começa, vai. Uhum. O conto, querendo ou não, você tem um espaço menor para desenvolver a sua ideia, então você tem que ser mais sucinto. E escrever algo mais sucinto, por incrível que pareça, acaba sendo mais difícil, né? No livro você tem mais espaço para. Você pode pegar um capítulo só para desenvolver o personagem, por exemplo. No conto, não. Eu Uhum. defendo muito o conto porque o pessoal às vezes coloca meio para baixo, né? Ah, contista, tal, conto é mais fácil. E não é bem por aí, né, gente? Principalmente se você Pois pegar, é. tem conto que é muito denso, muito profundo, e fica muita coisa ali nas entrelinhas. Você pegar, por exemplo, os contos da Margaret Atwood, que é super gênia de conto aí, e aquela tem toda uma crítica social, tem todo um enredo por trás. Outra Não é pergunta. fácil você colocar toda uma mensagem, né? Às vezes é uma puta coisa séria pra caramba e a pessoa consegue condensar isso em poucas páginas, às vezes em 15, 20 páginas, pá, já dá um Uhum, tapa na cara que tu fica assim, o quê? O que que foi isso? É mó é. barato. Uhum. Apesar de Gente, que o conto era antigamente o patinho feio da literatura, né? Mas agora ele é. já tá se transformando Uhum. né, numa coisa bem O legal. Edgar Allan Poe, por exemplo, enquanto ele viveu, ninguém conhecia, quase ninguém dava moral para ele, ele quase morria de fome, inclusive, trabalhava em gráfica, fazia bico por aí, não ganhava nada, e ele só foi conhecido quando o Charles Baudelaire, que é um poeta francês, começou, leu e traduziu e divulgou na Europa. E ele é americano, né? Tanto que ele ficou conhecido primeiro na Europa do que e depois só nos Estados Unidos. Vanessa pergunta: Você já conheceu um autor pessoalmente que te decepcionou? Eu não, pessoalmente não. E você, É, Vera? nem. Não, deixa eu ver. Quem eu conheci pessoalmente? Meu chefe, que é autor também, ele escreveu mais de 20 romances. Ele é um fofo, nada me decepciona nele, muito pelo contrário. É Gustavo Bernardo. E quem eu conheci pessoalmente também foi a Larissa Brasil. A gente se encontrou na Bienal, ela estava no mesmo stand que a minha editora estava, e ela também foi super fofa, super receptiva, muito simpática, Uhum. né? Foi um barato, eu adorei conhecê-la pessoalmente. É um cara que eu acompanho aqui no Insta e eu já ouvi algumas pessoas que conheceram ele pessoalmente falam que ele é super gente boa, é o Neil Gaiman. Diz que ele é super tranquilo, assim, a ponto de conversar com o tradutor do livro dele. Tipo, você traduziu o meu livro para tal língua, tal, que da hora. Achei fofo, assim. É, bacana, bem legal. Olha a Franner na polêmica. Vocês acham que existe uma rivalidade entre autores de terror e romance hot? Ih, Eita. Fala, cara, eu não tenho Vera, vai rivalidade com você. ninguém, já falo logo. Muito pelo contrário, eu Uhum, gosto de apoiar todos os autores que eu conheço, eu gosto de baixar, ler, quando dá, eu avalio também. Eu acho que a gente tem mais é que se uhum. apoiar, não rivalizar. E você? Eu penso também, porque a questão é o seguinte, não só pelo gênero, né? Eu acho que
É uma autora que escreve terror também, não vejo como rivalidade, porque cada autor tem uma coisa muito particular na forma de escrita, né? Não só pelo enredo, seu estilo ali. Por mais que a gente, eu e você, a gente resolve escrever a mesma história, vai sair um negócio diferente, não adianta. Então acho que não É, tem por que ter rivalidade, gente. Outra pergunta aqui do Marcos. Por onde vocês começam a escrever? Pela necessidade do tema ou escreve sem planejamento? O que vem primeiro, personagem ou tema? Vai, Vera. para mim veio o tema. Ela joga para mim. É, vai aí, enquanto isso eu vou pensando. Boa estratégia. Boa. Então, para mim vem o tema em primeiro lugar. Depois a construção dos personagens. Né? Então, eu não planejo nada, né? Então, assim, eu já peguei coisa que simplesmente eu abri o computador e saí escrevendo para ver onde é que ia. O Mágico da Cartola Carmim, por exemplo, foi assim, sem escrever o personagem nada, eu comecei a descrever um cara dentro de um lugar escuro, machucado, tal, e aí eu fui criando o enredo daí que o pessoal fala que é a diferença entre o escritor jardineiro, que ele planta ideia e vê onde é que vai, né? E o Uhum, escritor engenheiro, que é aquele que planeja antes e depois põe para o papel. E é isso, eu nunca, dificilmente eu começo de um ponto, assim, geralmente vai indo. uhum. É, eu posso até planejar algumas coisas, mas não significa que ao longo, né, do processo, né, de escrita eu vá seguir tudo que eu planejei. Às vezes Uhum. muda de figura no meio do caminho. Então, essa Né? questão do escritor que não planeja costumava ser super mal visto, né? Costumava ser visto como, ai, o cara que é preguiçoso, desorganizado, etc e tal. Isso só mudou depois que o Stephen King publicou sobre a escrita dele e falou que ele, assim, ele abre o papel e vai embora. E Uhum. aí, assim, se o Stephen King é assim, gente, tá. Pois é, pois é. Inclusive, eu estava relendo alguns trechos do esse livro aqui que a gente leu. Você leu também, você me falou sobre a escrita. Ah, esse livro é maravilhoso, esse mesmo. Também acho maravilhoso. Eu li Não ano é? passado, mas eu quero reler porque tem dicas maravilhosas. Uhum. Perfeito. Engraçado que, assim, eu, apesar de escrever terror, eu sou mais da galera gótica século XIX. Eu não sou super, hiper fã do King. Não que eu não goste dele, mas eu não Uhum. sou dessa geração aí, muito fã de King. Mas assim, eu me identifiquei demais. Inclusive, ele fala que para ele o processo de escrita criativa é como se ele achasse um fóssil, localizasse e fosse E, escavando aos é, poucos. Eu achei essa acho metáfora maravilhosa. Pois é, muito boa mesmo. E ao longo do livro tem, né, ele faz outras relações, né, principalmente levando em consideração a caixa de ferramentas, né? Você tem que Uhum, botar lá o que você vai precisar. Quando você entrar na sua sala e se trancar, a caixa de ferramentas tem que estar perto de você. uhum. Ó, legal isso. É, total. Vai lá, gente, mais pergunta. Caloura de letras entrou. Temos uma caloura aqui. Oi, caloura. Oi, caloura de letras. Eu acho que a Você fez galera letras, já. né, ô, Nath? Você fez Eu Grace Lee? fiz. E aí, gostou? Oi? Como é que foi?
Ah, cara, na verdade eu fiz letras meio com essa ideia fixa, assim, de que eu queria ser escritora e não sei o quê, e meio que na ilusão também, achando que, eu vou fazer letras e vou sair de lá escritora. Só isso que eu preciso da minha vida, né? Eu escuto Mas, esse papo também, cara, mas não se ensina isso na faculdade, gente. Isso é ilusão, né? na verdade, assim, das coisas que eu acho que podia melhorar um pouco no curso de letras no Brasil é que é justamente as matérias de escrita criativa, porque é agora que estão começando a implementar no curso. Eu acho que ainda tem uma coisa mais Aham. arcaica ali de galera estudar grego e ler mitologia, e o pessoal da literatura acaba sendo empurrado para ser crítico literário e não escritor. E aí você só lê gente morta, você só analisa autor que já morreu e fica É. naquela coisa. E aí você pensa, meu, se todo mundo que fez sucesso já morreu, né? Eu que tô aqui querendo ser escritor, coitado de mim. Pois é, tinha que ter mais disciplina, né?